Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Shalom, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Amém! Bom, pessoal, hoje nós estamos finalizando mais uma revista. Estamos finalizando a revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, certo? Tratamos de temas muito específicos aqui, muito importantes sobre 1 Coríntios, né? Orientações de Paulo para a igreja. De hoje nós estamos na última lição, na lição 13, e aí no próximo domingo nós já começamos uma nova revista, certo? Shalom, Jason, tudo bem? Legal. Bom, pessoal, eu vou orar e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês deixem o posicionamento de vocês aí, o que vocês acham com relação a isso. Eu sempre faço essa pergunta no início para ver o que vocês pensam, para ver o que vocês sabem a respeito. É legal a gente trocar essas ideias, certo? Vamos orar então, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui, Pai. Obrigada porque a Tua graça nos alcançou, Pai. A Tua graça nos abraçou, Senhor. E nós somos gratos, Senhor. Nós temos o coração grato ao Senhor, Pai, pelos Teus feitos em nossas vidas, Senhor. Pela Tua bondade, Senhor. Pelo Teu cuidado para com os Teus filhos, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Pai, que esse período agora de escola bíblica seja um período de bênçãos, Pai, que acrescente na vida de cada teen, Pai, de cada jovem. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, toma direção, Pai. E qualquer impedimento, Pai, do inimigo com relação à internet, áudio, imagem, sejam quebradas em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para falar do Teu reino, para falar do Teu amor. De Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Nós vamos falar especificamente sobre esses 3 pontos: a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Então a primeira pergunta que eu deixo aí para vocês é: o que é Santa Ceia? Coloca aí para mim, deixa aí nos comentários o que é Santa Ceia, o que você pensa que é a Santa Ceia, qual o significado, o que ela representa. Coloquem aí para mim. O que é Santa Ceia? Olá, pessoal. Pessoal chegando aí, a Dani, a Mari. Sejam bem-vindos. Enquanto eu aguardo aí a resposta de vocês, eu vou ler aqui a nossa síntese, que é o seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. A gente vai ver aí o que é esse amor sacrificial. A gente vai ver mais um pouquinho a respeito do sacrifício de Jesus. Legal. Olha só, a Dani, ela colocou aí que é como lembramos do sacrifício de Jesus. Legal, é isso mesmo. A ceia representa, né, o sacrifício de Jesus na cruz. O João, ele colocou que para mim é a unidade do corpo em um só propósito. Olha que legal. Gostei, João, desse seu pensamento. Tem muito a ver com a nossa aula de hoje. E o Aislan colocou comunhão para lembrar do amor sacrificial. Exatamente, o Vitor colocou uma lembrança do dia que Jesus se sacrificou por nós. Exatamente, é um dia para nós nos lembrarmos. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso hoje, tá bom? Enquanto isso, eu vou ler aqui o nosso versículo de 1 Coríntios 13, 8, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, todas essas coisas um dia passarão. A ciência, as profecias, as línguas, mas o amor nunca falha, o amor não perece. E a gente vai ver um pouquinho mais disso conforme nós vamos avançando aí na revista, certo? Legal, pessoal, gostei aí das ideias de vocês, do posicionamento.
Então, vamos lá. Lá no nosso texto bíblico é 1 Coríntios 11, do 23 ao 25, inicialmente. Depois a gente vai ler um pouquinho mais dos textos, tá bom? E aí, diz assim, 1 Coríntios 11, do 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Olha só, nós lemos aqui então o texto a respeito da Santa Ceia em 1 Coríntios, certo? Nós ouvimos bastante isso quando nós estamos realizando a Santa Ceia, né, no templo. O pastor, ele costuma sempre ler este versículo e nos lembrarmos das orientações de Paulo, porque nós vamos ver que aqui, naquela época, os irmãos da igreja, eles estavam se esquecendo do verdadeiro sentido da ceia. Então, é por isso que é importante nós sempre lermos quais foram as instruções que Paulo deixou pra gente aqui em 1 Coríntios. Tá bom? Legal, pessoal. Obrigada por confirmar aí, então. A Isla falou que no início falou, mas agora tá ok. Se falhar alguma coisa, vocês colocam aí nos comentários para mim, tá bom? Então vamos lá. Lá no nosso primeiro tópico, no primeiro ponto fala: Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. E por que Paulo repreende essas dissensões? O que são dissensões na realidade? Disserções são divergências de opinião, são disputas de até princípios, de opiniões. Então, ali, com relação à ceia, certo? Então, ali, cada um tinha uma ideia da ceia na sua cabeça, de como deveria ser. E ali, Paulo repreende eles com relação a essa disputa de opinião. E eu vou ler para vocês o verso 17 ao 22 do capítulo 11, que diz o seguinte. Vou ler para vocês do 17 ao 22, tá? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, para que cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ou seja, Paulo, ele está dando uma bronca aqui na igreja. Ele está falando, gente, vocês estão se esquecendo do verdadeiro sentido da ceia. Enquanto um come demais, o outro se embriaga demais. E aí, mais pra frente, ele vai falar aqui que os irmãos que tinham mais condições financeiras, os irmãos que tinham mais recursos ali alimentícios, eles comiam separado daqueles que tinham pouco. E a ceia do Senhor não é isso, a celebração da ceia não é isso. Paulo também fala que os que chegavam mais cedo não esperavam os demais. Eles comiam primeiro, enquanto os que chegavam depois comiam separado. Estava uma bagunça. Essa é a verdade. E aí Paulo, ele vem e deixa aqui exortações e orientações de como deveria acontecer. Ou seja, o comportamento deles ali estava ruim. Porque o que acontece também é que naquela época existia uma comemoração, uma festa que se chamava Ágape. E ali os irmãos, eles se reuniam para festejar. E aí, esta celebração dessa comunhão ágape acabou se misturando com a ceia do Senhor, acabou virando uma coisa só. Então, as pessoas acabavam que elas se divertiam, elas comiam, elas bebiam, mas elas não se lembravam do verdadeiro significado da ceia do Senhor, que é nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, certo?
Então, a gente já vai, então, pular para o ponto 2, que é um olhar para o passado, o modelo da ceia. E aí, por que a gente diz um olhar para o passado? Como assim? A ceia, ela foi descrita primeiramente, inicialmente, na carta de Coríntios, 1 Coríntios. Depois, ela foi escrita lá nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, primeiramente, as orientações iniciais está no livro de 1 Coríntios, certo? E aí, então, Paulo, ele descreve o modelo da ceia ideal, né? As instruções. E aí ele fala que a ceia aponta para a centralidade da morte de Jesus, como vocês colocaram aí nos comentários, está certíssimo. A nossa atenção no momento da ceia, ela tem que ser voltada para a morte de Jesus na cruz. Você tem que se ver crucificado ali com o Senhor mesmo, no sentido de se arrepender de pecado, sabe? E realmente ter no coração de viver uma nova vida que Jesus nos promete, que Jesus ele nos concede, certo? Renovo. E aí Paulo vai falar que o pão, ele significa carne, que o suco de uva significa o sangue, e que esse momento serve para lembrar que só através do sacrifício de Jesus nós somos salvos. Não tem outro jeito, não importa o que as pessoas diziam naquela época e o que as pessoas dizem para você hoje. O único meio de nós sermos salvos e termos a vida eterna com Cristo no céu é crendo na ressurreição do Senhor. O sacrifício na cruz é suficiente para pagar todo o pecado, certo? E aí Paulo ele vai falar que quanto mais nós nos lembrarmos desse sacrifício na cruz, mais gratidão nós vamos ter no coração, e realmente é verdade. Não é verdade? Só que ele também fala que esse momento ele tem que ser com extrema reverência, porque naquela época, né, essa celebração da ceia estava virando farra, mas tem que ser com reverência, certo? Afinal, nós estamos falando da morte de Jesus, que não foi uma morte fácil, que foi uma das mortes mais humilhantes ali daquela época, que era a morte de cruz, certo? Então, nós já vamos aí para o ponto 3, então, do primeiro tópico, certo? Que fala a respeito do autoexame. E a gente vai ler essa passagem aqui do capítulo 11, do 26 ao 32, que fala a respeito do autoexame. E a gente vai ver como que é importante esse autoexame, certo? E do 26 ao 32 do capítulo 11, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Uau, que pesado! E essa parte do autoexame é uma parte que, pelo menos entre os jovens, gera bastante dúvida, gera bastante curiosidade, porque a gente está lidando aqui com uma autocondenação. Que se a pessoa ela beber e comer da ceia do Senhor indignamente, ou seja, sem discernir do corpo do Senhor, ela come e bebe para sua própria condenação, para sua condenação. E isso não pode acontecer, certo? Então ele fala que para que isso não ocorra, tem que haver um olhar introspectivo, ou seja, um olhar para dentro de nós, um olhar para o nosso coração, um autoexame, sabe aquele check-up que a gente faz, que a gente olha para dentro de nós e a gente vê se há algum pecado que nós cometemos, sabe? Paulo ele fala que tem que haver esse autoexame. E aí a atitude daquele povo era indigna por isso, por não discernir o corpo do Senhor, que era um reflexo da própria vida prática deles. Ou seja,
ali, né, durante a ceia que eles tinham, toda aquela farra, é como se Paulo estivesse falando assim, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. A ceia do Senhor tá virando bagunça, tá virando farra. Vocês vêm aqui para a celebração, né, para a ceia do Senhor, com outros objetivos. Vocês não vêm com o objetivo de se lembrar da morte do Senhor e de realmente prestar atenção ali, sabe, no que você está fazendo, de realmente refletir sobre a morte do Senhor Jesus. Não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam ali fazendo por fazer, sabe? Tomar ceia porque tá todo mundo tomando, ou porque foi uma orientação ali que Paulo deixou e que Jesus disse que deveria ser feito com frequência. Eles estavam ceando com essas motivações. Então, jovens, sobre o real sentido da ceia, né? Façam um autoexame ali, prestem atenção mesmo, sabe? Voltem a mente de vocês realmente para esse sacrifício do Senhor Jesus, certo? Para que não haja condenação. Então, vamos lá. A partir daí, então, a gente passa para o tópico 2, que vai falar a respeito do poema do amor. E aí eu tenho certeza que um monte de gente vai saber do que eu tô falando. Por quê? Porque 1 Coríntios 13, especificamente esse capítulo, é o capítulo do amor. Ele é conhecido como poema do amor ou como o hino do amor. E a vida na igreja, para que ela seja agradável, para que a vida na igreja seja feliz, né, e fraternal, exige a prática do amor, exige a prática do amor fraternal. E Paulo diz aqui no capítulo 13 que é através das coisas simples do cotidiano que esse amor fraternal, que esse amor entre irmãos, ele é manifesto. Então, jovens e teens, já que Paulo ele dá aqui essa orientação para nós a respeito do amor, vamos exercer o amor então. Eu e vocês somos chamados a manifestar esse amor de Deus na igreja. Então, nós estamos em pandemia, aquele irmão que faz tempo que você não fala, que faz tempo que você não vê, mande uma mensagem, ligue para ele, se importe. Tenho certeza que ele vai ficar feliz, porque você está mostrando ali que você se importa com ele, que ele sim é importante para você, que ele é importante para o Senhor Jesus, que ele é importante para o corpo de Cristo, certo? Vamos exercer isso, jovens e teens. E aí, é disso que Paulo fala aqui no tópico 2, no ponto 1. E aí, um pouquinho depois, no tópico 2, isso mesmo, ele vai falar a respeito da importância do amor sobre os dons. Isso no capítulo 13 também, que é o capítulo do amor. Por quê? Porque no capítulo 12, Paulo ele incentiva ali os irmãos da igreja a buscarem os dons, a buscarem fervorosamente os dons. E ali naquela época, principalmente ali os coríntios, eles tinham orgulho, sabe, da manifestação poderosa que tinha ali no meio deles, principalmente do dom de profecia. Né? Eles orgulhavam muito dessa manifestação frequente, né? Manifestação do Espírito Santo. Mas aí Paulo ele vai falar no capítulo 13 que é legal você buscar os dons, né? Você buscar línguas, mas de nada vale se não tiver amor. Eu vou ler para vocês o capítulo 13, tá? De 1 Coríntios. Vou ler só a primeira parte que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E aí Paulo, ele vai dissertar, ele vai começar a argumentar isso aqui nesse capítulo 13. Ele vai falar, gente, é muito importante que vocês busquem esses dons, esses talentos, as manifestações do Espírito Santo, mas se não tiver amor, não vai adiantar de nada, nem adianta. Paulo, ele fala a respeito disso aqui, certo? E aí, então, nós passamos para o ponto 3. O ponto 3 vai falar que o amor não passará. Por que o amor não passará? E nós lemos aqui o nosso versículo, o texto do dia, que o amor ele não
perecerá, certo? Os dons, que nem nós falamos aqui, né? Os serviços, os talentos, eles são importantes sim para a igreja, eles são importantes sim para o dom, para a igreja, né? Para o corpo de Cristo, né? O dom das pessoas que falam em línguas, que nem Paulo falou aqui, o dom das pessoas que profetizam, né? Os talentos mesmo das pessoas que estão ali louvando ao Senhor, né? Trazendo a palavra, contextualizando para o nosso dia de hoje. Tudo isso é muito importante, mas todas essas coisas passarão. Essas coisas são passageiras e são aqui da terra. Mas o amor, que é o mais importante dentre eles, não perecerá. O amor não falhará. O amor não passará. Certo? Que nem fala aqui, a perenidade do amor, ele jamais passará. Certo? Paulo, ele diz isso então para nós. E aí, nós passamos então para o tópico 3. E o que vai dizer no tópico 3? Vai falar a respeito de algumas confusões ali que até os gregos, né, eles estavam vivendo naquela época. Eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês. No tópico 3, no ponto 1, fala assim: a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna. Por quê? Porque eles, ali os coríntios, eles estavam fazendo confusão, né? Eles tinham muitas dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição de nós humanos, né? Se Jesus voltar e eu estiver viva, o que vai acontecer? Se Jesus voltar e eu não estiver mais viva, o que vai acontecer? Eles tinham muitas dúvidas com relação a isso. E aí eles pensavam, mas será que Jesus morreu mesmo? Será que, na verdade, ele, não sei, ele estava dormindo, né? Ele ficou inconsciente ali, e aí quando ele estava no túmulo, ele acordou? Eles pensavam assim, ou então pensar diferente, né? Ele morreu de verdade, mas ele não ressuscitou. Toda essa história de ressurreição era coisa da cabeça dos discípulos. Com certeza, as pessoas passou isso pela cabeça das pessoas ali naquela época. E eles faziam muita confusão com isso, com a ressurreição. Tanto na época, eles tinham um conceito de alma, né, de corpo, de espírito diferente. Como que eles criam? Boa parte dos gregos ali daquela época, eles acreditavam que a alma era imortal, ou seja, que não morre. E o nosso corpo físico, esse corpo de carne, de sangue, ele era mortal. E aí, por isso, a alma, ela não conseguiria nunca viver plenamente. Ela não conseguiria nunca se satisfazer plenamente. Então, assim, a gente vê que eles tinham dúvida com relação à alma, com relação ao espírito, à ressurreição. E aí Paulo ele vem aqui e esclarece tudo para eles com alguns versículos que nós vamos ler, certo? Mas o que Paulo frisa aqui sempre para eles é que a fé na ressurreição de Jesus garante a vida eterna. É só através do crer, do acreditar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou que nós temos a garantia da vida eterna, que nós temos a garantia da vitória sobre o pecado. Beleza? E aí, no ponto 2, é aqui que eu vou falar com vocês a respeito dessas dúvidas, né, que eles tinham. Existem duas situações. Jesus voltar e a pessoa não estiver mais viva, ela já tiver falecido, e Jesus voltar e a pessoa ainda estar viva. Então, primeiramente, falando aqui da pessoa que ela tá viva. O que acontece se a pessoa tá viva, né? Eu vejo assim, eu imagino as pessoas ali daquela época desesperadas, né? Ansiosas, perguntando, Paulo, mas como que vai ser isso, né? Se eu estiver viva, o que vai acontecer? O meu corpo vai ser glorificado? Eu vou ter um corpo glorioso ou não? Me ajuda a entender isso. E aí, Paulo, ele, gente, calma, calma. Se Jesus voltar e você estiver viva, acontecerá o arrebatamento. Ou seja, você será transferido, né, aqui da terra para o céu, você será puxado, você será arrebatado. E o seu corpo será, assim, glorificado, o seu corpo será, assim, glorioso. Eles tinham essa preocupação, né, com esse corpo glorioso.
porque eles pensavam naquela época que a morte era um pré-requisito para que a pessoa ressuscitasse em Cristo Jesus. E na verdade não, porque se a pessoa estiver viva e Jesus voltar, ela vai para o céu do mesmo jeito. As pessoas tinham medo de não ir para o céu enquanto estavam vivas. Elas pensavam que só as pessoas que tinham morrido, elas iriam para o céu. E na verdade não é assim, nós sabemos que não é assim. E aí, com relação às pessoas que já tiverem falecido, Paulo ele faz uma alusão aqui com relação ao grão de trigo. Então, ele relaciona o grão de trigo com a ressurreição. E ele fala assim: deve-se morrer para gerar vida. E ali naquela época isso causou bastante confusão, as pessoas não entenderam como assim deve-se morrer para gerar vida. Paulo ele fala que plantar, matar para que ele cresça. E ele quis dizer isso, deve-se morrer para gerar vida. Por quê? Porque o nosso corpo, esse corpo que nós temos aqui na terra, de carne e de sangue, ele não entra no reino dos céus. Então é preciso que ele não exista mais, é preciso que ele morra, né? Como o Paulo usou aqui a expressão, para que nós tenhamos, né, a vida eterna, para que a vida fosse gerada e nós pudéssemos morar com o Senhor, certo? Então ali eles tinham muita dúvida com relação ao corpo glorificado. Mas Paulo, tudo bem, a pessoa ela morre e aí ela tem um corpo glorificado e vai morar com o Senhor. Mas e eu que tô aqui, tô viva, tô vivinha da Silva. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou ter o corpo glorificado? Eu vou pro céu? Eu não vou? Como que vai ficar minha alma, meu espírito? E aí Paulo tranquiliza, né, ali os irmãos e fala, gente, fiquem calmos, porque se vocês estiverem vivos, o Senhor os arrebatará para os céus e vocês terão, sim, os corpos transformados e glorificados, certo? E aí, por fim, Paulo, ele conclui aqui, depois de ele tranquilizar todos os irmãos, ele conclui lá em 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios 15, 54 diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Paulo tranquiliza ali os irmãos, ele fala, pessoal, o que é corruptível um dia se tornará incorruptível quando nós estivermos no céu com o Senhor. Então, fiquem firmes. Depois, mais pra frente, no final do capítulo, ele vai falar, pessoal, fiquem firmes, perseverem no Senhor, perseverem na busca ali pelo Senhor, em se consagrar, em sempre, quando ceiar, se lembrar do real motivo, do verdadeiro sentido da ceia. Fiquem firmes, que o Senhor voltará para nos buscar, Maranata, ó Senhor Jesus, certo? Pessoal, é isso que nós temos hoje para a nossa aula. E aí eu trouxe alguns pontos legais também, algumas curiosidades sobre aliança. Porque lá em Mateus 26, 28, diz o seguinte, olha só. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E aqui está falando do sangue de Jesus, que nós tratamos aqui agora, a morte de Jesus na cruz, que simboliza, que nós lembramos na ceia. Aliás, e aí essa palavra aqui, testamento, significa aliança, neste versículo. Então vamos trocar aqui a palavra testamento por aliança, eu vou ler de novo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, já que nós estamos falando de aliança, o que é aliança? Vamos aqui pensar juntos o que é aliança. Aliança é aquilo que não tem fim. É um compromisso firmado, né? Um pacto firmado entre duas pessoas, dois indivíduos, dois povos, dois seres, que eles ficam ali aliançados, certo? E a aliança, a nova aliança, é a morte do Senhor Jesus. É o sacrifício de Jesus por nós, é esse amor sacrificial. E aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades a respeito da aliança, porque a morte de Jesus na cruz que nós falamos aqui não deixa de ser uma aliança. É uma aliança para conosco, certo?
E aí, como que se estabelece, então, uma aliança? A aliança, ela depende da onde ela está sendo estabelecida, ela depende da região, ela depende do país, ela depende do local do mundo em que está sendo estabelecida, ela depende da época também em que está sendo estabelecida. E aí, olha só, a primeira curiosidade com relação à aliança é que ela é baseada em termos decididos. Então, antes que a aliança ela seja firmada entre duas pessoas, tem que ter ali os termos, as obrigações, certinho para o que cada um irá fazer, né? A segunda curiosidade é que em algumas alianças há trocas de presentes. Então, a gente pode usar o exemplo de antigamente, quando dois povos iam fazer uma aliança, havia trocas de presentes. Então, ali eles trocavam armamentos, eles trocavam escudos, lanças, flechas. Dependendo se aquela cidade, se aquela região tivesse ali especiarias, por exemplo, ali as pessoas iriam trocar ali as especiarias das cidades. Havia troca de roupas, de túnicas feitas à mão, certo? Que eram super caras na época, de vestidos para as moças. A terceira curiosidade é que poderia haver um sacrifício durante uma aliança. Então, ali, as duas pessoas, ou os dois povos, né, os dois reinos, eles se reuniam para uma refeição e aí eles escolhiam ali um sacrifício. E esse sacrifício, esse animal, no caso, ele era partido no meio, em duas partes, que simbolizava as duas partes da aliança, certo? Que não tem fim. A quarta curiosidade com relação à aliança é a presença de um copo de vinho. Às vezes, quando havia ali uma aliança entre duas pessoas, elas colocavam um copo de vinho sobre a mesa. Isso significava a união dos dois. Acontecia até deles beberem do mesmo copo, justamente para simbolizar uma só carne, né? Para simbolizar a união mesmo. A quinta curiosidade é que bênçãos e maldições podem ser pronunciadas durante uma aliança. Então, por exemplo, as bênçãos, no caso, se o acordo for cumprido, se a aliança for cumprida pelas duas partes, ali eles pronunciavam as bênçãos. Mas eles também pronunciavam as maldições. Ou seja, se a aliança for quebrada por alguma das partes, né, ali haveriam maldições. E eles pronunciavam essas maldições, eles verbalizavam justamente para que ficasse claro para ambas as partes. A sexta curiosidade é o sinal ou uma marca da aliança. Então, era muito comum, principalmente dos povos antigos, quando eles iam fazer ali uma aliança, que eles fizessem um corte no braço, né? Um corte mesmo que sangrasse, e aí eles passavam ali as cinzas em cima, justamente para que formasse uma cicatriz. E isso é uma característica de aliança. E aí, a última das características também é a troca de nomes. Isso acontece no casamento civil hoje que nós temos, né? Quando duas pessoas vão se casar, elas trocam os nomes, justamente para que simbolize, né? Essa troca de bens, de que o que um tem pertence ao outro, certo? É uma forma de aliança também. Então, gente, essas foram as características que eu trouxe aí para vocês de aliança. Acredito que seria legal a gente compartilhar essas curiosidades sobre aliança, porque uma das curiosidades também sobre aliança é o copo de vinho e o pão, que foi justamente a aliança que Jesus estabeleceu com a gente ali na ceia, certo? Pessoal, é isso então. Deus abençoe vocês. Concluímos a aula de hoje, então. Preparem-se para a semana que vem, teremos um novo tema muito, 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 muito legal. Criem expectativas para isso. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos voltar para o nosso culto agora. Deus os abençoe. Shalom, pessoal. Lembrem-se sempre do real motivo da ceia do Senhor, hein? Deus abençoe, gente. Shalom.